Em 2021, o perfeito será visto em você. Muito feliz de estar de volta. O pessoal fica me zoando, um mês de férias. Foram um mês, foi 20 dias. Muita diferença, né? Mas foram 20 dias fora, descansando lá na casa. Para quem não sabe, eu e o Du não somos daqui, né? Somos do Espírito Santo. Então a gente ficou quase todos os anos, o ano todo, sem ver nossas famílias. Às vezes minha sogra vem para cá, no meio do ano. Mas esse ano, por causa de pandemia, ninguém se movimentou. Então nós passamos 20 dias lá com eles e foi um tempo muito bom, de muito descanso. Mas com muita saudade. A gente conta os dias para voltar. Todo mundo, até as crianças. Sentem falta de casa, sentem falta das coisas deles, sentem falta dos amigos, principalmente. E de verdade, é muito bom descansar, mas é muito, muito melhor voltar. Sempre falo isso, né? Sou repetitiva. Sempre quando eu viajo, quando eu volto, falo isso. Coisa tremenda. Você ter a alegria de voltar para a sua vida. A minha casa, a igreja, o ministério. Gostoso sair, viajar, descansar, ir para a praia. Coisa tremenda. É ter vontade de voltar logo para aquilo que você vive. Né? A vida é tão plena. Em tudo que nós temos vivido como família é sonho de Deus. Não tem nada. Tudo é bom, mas nada se compara a viver na plenitude de Deus. E a plenitude de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, do meu marido, dos meus filhos, se chama viver e manifestar o sonho de Deus. É uma alegria muito grande estar de volta. Cumprimentar vocês que estão nos assistindo pela TV Rica, o AP que está em casa, beijo papito, está lá também acompanhando, já me abençoou por telefone, já orou por mim, já leu minha palavra hoje de manhã, meu esboço, enfim. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua igreja viva. Obrigada, Senhor, por essa palavra, edificando o testemunho perfeito, do qual tenho o privilégio e a oportunidade pela primeira vez estar ministrando. Obrigada por essa primícia. Obrigada por essa primícia na minha vida no ano de 2021. Essa primeira ministração, essa primeira pregação. Eu te louvo, Senhor, aquilo que o Senhor me entregou. Pai, eu entrego aos teus filhos, que só possa se manifestar através da minha vida, que eu possa te agradar com verdade, com sinceridade, com fidelidade, aquilo que o Senhor confiou ao meu espírito, para que pregue, para que fale nessa noite. Eu te entrego essa pregação, Senhor, como essa noite, com uma oferta ao Senhor, com uma primícia de gratidão ao Senhor, pelo privilégio de ser chamada ministra do Evangelho, ministra competente de um novo pacto. Obrigada, Senhor, por ter sido chamada ao ministério. Obrigada porque sem talento nenhum, sem qualificação alguma, o Senhor me chama, o Senhor me capacita para pregar as boas novas, o Evangelho, a tua palavra e a tua verdade. Eu te louvo por esse privilégio, Senhor, e te honro nessa noite e te entrego como uma oferta este tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa é a minha primícia de pregação esse ano, que Deus, se manifeste através da minha vida. A palavra Ele me deu, falar Ele falou. Agora que eu seja fiel na condução e na explanação daquilo que Ele me falou. Abra comigo sua Bíblia em Atos, capítulo 14. Pela misericórdia de Deus, eu pouco vi as palavras. Às vezes você está perto de familiares que você passa o ano todo sem ver. Aí está todo mundo junto, de repente você vai pegar o seu telefone e sair e falar assim: vou ali ver a palavra. Sabe aquela sede de estar junto? Assisti alguns trechos. Palavra inteira, acho que eu ouvi 2 desse tempo todo. Ainda vou colocar em dia, quero ouvi-las. Palavra inteira mesmo, acho que foram 2. A da virada eu assisti, estava lá online. Aí eu não aguento, né? Da virada eu assisti tudo. Do apóstolo L. E acho que mais uma do Kiko, quando ele fundamentou o testemunho perfeito, e depois pedaços. Mas o apóstolo, ele leu o meu esboço e falou de alguns pontos que já têm sido ministrados na casa. E se eu for repetitivo com aquilo que vocês estão acompanhando, tudo já ouviram? Amém. Que o Espírito Santo ministre e solidifique no seu espírito aquilo que você já tem recebido.
A pastora Eliana já começou o momento de oferta, já avançou aqui bem numa parte, na primeira parte daquilo que o Espírito Santo vai continuar falando conosco nessa noite. Em Atos 14:17 diz assim: no entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. O próprio Deus não ficou sem dar testemunho da sua própria pessoa. O Senhor testemunhou de si mesmo. E nós sabemos que o maior testemunho que Ele deu de si mesmo, e aqui fala da manifestação da bondade de Deus, nós sabemos que o maior testemunho que Ele deu de si mesmo, e a maior manifestação da sua bondade, foi o envio do seu Filho para morrer na cruz. Aquele ali foi o maior testemunho que Ele deu de si mesmo. A consagração de tudo, a consumação de tudo. Ali está o maior testemunho. A palavra diz aqui que Ele testemunhou da sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade. Ele testemunhou de quem Ele era. O escritor disse para vocês: Ele derramou chuva, Ele sempre enviou a colheita no tempo certo e as estações, cada uma no seu tempo. Ele deu fartura, Ele vos sustentou. E o Espírito Santo falava comigo nesses dias sobre esse testemunho, onde nós somos chamados a sermos participantes. Porque eu e você, eu espero que você também, nós todos, não precisamos mais que Deus dê prova do seu amor, que Ele dê testemunho da sua bondade. Eu não tenho dúvida que Deus é bom. Eu sei quem eu era e quem eu sou, eu sei aonde eu estava e aonde eu estou. Eu sei. Eu não preciso mais de manifestações físicas, externas, para que Deus me convença, testemunhe para mim que Ele é bom. Que Ele prove para mim por testemunho que Ele é bom. Mas Ele me chama a ser uma manifestação do seu testemunho, da sua bondade, através da manifestação da vida do Filho dele em nós e de todos os atributos que isso nos habilita, que vem junto, que compõe a vida a vida de Cristo. A manifestação dessa vida é o maior testemunho que nós podemos dar, que Deus é vivo, que Deus é real, que Ele nos ama, que Ele ama as pessoas. É o maior testemunho que nós podemos dar. E isso faz de nós participantes então desse testemunho, a manifestação. Deus é bom, Ele é real, Ele transformou a minha vida. Nós testemunhamos disso. E nós podemos ser participantes desse testemunho da bondade, do amor, da justiça, da fidelidade de Deus às pessoas. Como a pastora Eliana falava. O mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, para que testemunhe que há um Deus real, que há um Deus vivo, que ressuscitou, e que verdadeiramente os ama, e que verdadeiramente é bom, e que verdadeiramente é fiel. E nós somos chamados a sermos participantes da manifestação desse testemunho. Não se trata de pedir ao Senhor que mande chuva, que me dê colheitas, para que Ele prove para mim que Ele é bom, para que Ele testemunhe a mim de si mesmo. Mas se trata de eu ser participante desse testemunho, manifestando bondade, fidelidade, amor, justiça na vida das pessoas. Não se trata só de eu contar que Deus é bom na minha vida, mas de manifestar ou proporcionar através da minha vida, um transbordar de generosidade, de bondade, para que as pessoas, para que o mundo possa reconhecer que Deus é bom através das minhas atitudes. Deus quer dar testemunhos. Como que eu cheguei em Cristo? Quantos testemunhos Deus deu, evidências de que Ele existia? Quantas, através de pessoas,
de palavras, de igreja, de pessoas falando, de pessoas, coisas que eu pensava e de repente acontecia. Eu falava, meu Deus, é verdade, Deus me ouve. Coisas que eu falava e vinha alguém e perguntava, e vinha alguém que não sabia. Perguntava no íntimo do meu coração e vinha alguém e respondia. Eu falava, Deus é real, não é que Ele fala mesmo? Esses crentes não estão loucos. Nós somos uma manifestação que Cristo vive. E nós somos chamados a sermos participantes dessa manifestação, desse testemunho desse Deus aos gentios, aos confins da terra, como a palavra diz, e nós vamos falar mais sobre isso. As pessoas podem reconhecer que Deus é bom, que Deus ama, que Deus cuida, que Deus é fiel, que Deus é verdade através de mim e de você. Deus pode dar uma experiência com a pessoa sozinha lá no quarto, falar através do Espírito Santo, mas a bondade dEle, a generosidade dEle, nós somos chamados, como a igreja de Cristo é chamada a ser participante dessa manifestação, para que as pessoas possam provar que Deus é bom. Você já provou que Deus é bom? Quantas vezes eu provei que Deus é bom através da vida de vocês? Quantas vezes? Quantas vezes vocês foram manifestação de Deus para que eu provasse que Deus era bom? Que Deus falasse comigo? E diz aqui que Ele demonstrou a sua bondade através, por exemplo, da colheita. Eu posso sim ser a manifestação de uma colheita na vida de alguém. E a pessoa pode ter uma experiência, uma evidência de um Deus que abençoa, de um Deus que dá a colheita. O versículo que eu li fala sobre testemunhar a respeito. Eles testemunham de si mesmos as estações, as colheitas do tempo, e concedendo inclusive sustento. Deus manifesta sua bondade concedendo sustento. Gente, eu sei que o ápice da bondade de Deus é Cristo, mas as evidências, o testemunho, para que as pessoas possam provar desse Deus, Ele manifesta sua bondade, inclusive concedendo sustento. Ser sustentado em todas as coisas, não é bondade de Deus? Não é a manifestação do amor de Deus sobre nós? E eu e você podemos participar dessa manifestação, contribuindo com o sustento de alguém. Estou repetindo muito o que a pastora Eliana falou, mas já vou passar dessa parte. Contribuindo com o sustento de alguém. E Deus tem me falado muito sobre isso nesses dias, desde que virou o ano. Essa semana eu tive uma experiência. Esses dias agora, final do ano, acabou meu perfume. Inclusive que eu ganhei o perfume que eu mais gosto, um perfume importado, fazia tempo que eu não usava, eu ganhei um vidro. Eu sou livre agora, né? Eu uso os perfumes, para quem sabe da história. E o perfume acabou. E aí, nessa virada de ano agora, nesse início de ano, eu tinha a possibilidade essa semana de comprar o perfume. Eu estava com recurso, recebi um recurso e pensei, eu estou sem perfume, vou comprar o perfume. Mas aí me deu um estalo. Eu vi no WhatsApp, chegando aquelas mensagens da igreja, da necessidade de cestas básicas. E eu sei que não é para a gente de fora, a gente de dentro. Que a igreja assiste, que a igreja atende. Mas a gente sabe que a cesta básica quase não mata nem a fome, não é? 8h20. A cesta básica não mata nem a fome, né? Então a cesta básica é um passo, porque, né, eu falo sempre que a cesta básica, ela dá o trigo e não dá o ovo, não dá o leite. Faz o que com o trigo? Molha com água e come. Não... Então a igreja assiste, sim, mas tem parecido, né, necessidades. E eu falei assim, eu vou comprar o perfume. Aí eu olhei, eu tinha aqueles, sabe aqueles splash, sei lá como que fala? Quando alguém viaja, me dá, da Victoria's Secret, sabe? Eu tinha 2 lá pela metade. Eu falei, não vou comprar perfume, eu tenho 2 aqui. Eu vou comprar. Eu estou contando isso porque, só para contar o que Deus fez, não é? Vou comprar a cesta básica lá. O valor de um perfume desse, eu compro 3, 4. Isso na quinta-feira eu tive esse pensamento. Na sexta-feira de manhã, eu ouço uma voz, Zé linda. Eu vou lá abrir a porta, uma pessoa falou assim, eu vim aqui falar com você, nem entrou de máscara. Deus me mandou aqui te dar uma coisa. Vocês já sabem, né?
E a pessoa me deu um vidro de perfume da Hugo Boss desse tamanho, novo. Falou assim: Deus mandou eu te dar esse perfume. E aí, né, eu quero falar, tem problema você pegar o seu dinheiro e comprar o perfume que você gosta? Eu quero trazer um peso sobre isso? Não. Tem problema você desfrutar de um recurso e comprar algo? Não, não tem. Mas se trata de ouvir a voz do Espírito Santo. Se trata de ter a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Será que o recurso que eu ia empreender em mim mesma, ele não pode ser a manifestação, um instrumento da manifestação da bondade, generosidade de Deus para a vida de alguém nesse momento? Porque Deus testemunha de si mesmo, inclusive no sustento, na provisão. Ele manifesta que ele existe. Ele dá evidências para quem não conhece. E para quem o conhece, Ele dá experiência, Ele se revela, Ele se manifesta, mostrando a sua bondade e o seu amor, inclusive no sustento. E a igreja está aqui, manda mensagem pedindo cesta básica. Se as cestas básicas não chegam, claro que essas pessoas estão sendo assistidas, mas nós estamos sendo convidados a sermos participantes. Participantes. Alguém pode ter uma experiência e viver um testemunho na sua vida para contar que eu orei, eu precisei, eu clamei e Deus mandou. Não importa se é a Zelinda, Luciana ou Eliana, é Deus se manifestando como bom, como generoso, como provedor na vida das pessoas. E o Senhor me falou, eu vou dar alguns pontos nessa noite, com muita humildade, mas eu sei que eu ouvi o Espírito Santo de Deus e passei tudo para o apóstolo Eli. E ele me permitiu falar alguns pontos do que eu creio, do que eu vi, que vão marcar o ano de 2021. E o primeiro deles que eu falo nessa noite: seremos confrontados quanto à generosidade. Um testemunho perfeito passa por isso. Seremos confrontados. E agora o apóstolo Eli leu o meu esboço e falou que ele falou, né, de uma onda, de um vento, né, de generosidade. Eu desconhecia. Fiquei feliz porque testificou, me deu, né, ainda mais tranquilidade para ministrar e para falar essa palavra. Esse ano seremos confrontados contra a generosidade. Deus quer se revelar como um Deus bom através da igreja. Eu acho lindo os artistas mandarem oxigênio para Manaus. Como eu queria ter recurso para mandar oxigênio para Manaus. Deus se manifesta, a bondade chegou lá, o recurso chegou lá, a provisão chegou lá. Deus quer manifestar o seu caráter de bondade, se revelar como um Deus bom através da sua igreja. Quantas pessoas experimentaram da bondade de Deus porque você teve um ato de generosidade? Quantas pessoas? Na festa das primícias do ano passado, eu me recordei, o Espírito Santo me lembrou, que eu ministrei uma palavra no qual eu disse em janeiro passado, que uma igreja chamada a governar não tem medo das multidões famintas. Uma igreja chamada a governar não tem medo de multidões famintas. O Senhor vai se manifestar como um Deus bom e sustentador através das nossas vidas. Se trata de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Se trata de ouvir a voz do Espírito Santo. Estou falando para ninguém fazer voto de pobreza e não poder desfrutar de nada. Eu estou falando de ser guiado pelo Espírito e ser uma expressão, um testemunho, proporcionar testemunhos da bondade, da generosidade e do cuidado de Deus às pessoas. Seremos também, o primeiro ponto que eu falei, seremos confrontados contra a generosidade. Seremos também, o Senhor tem me falado, também fiquei feliz que não sabia, vou falar, também teve uma testificação do que eu vou ministrar agora. O Espírito Santo tem me falado que esse testemunho, testemunhar, está ligado a presenciar algo. O apóstolo Cristiano falou tão, né, profundamente, o apóstolo Eli. Você pode presenciar, você pode ver, você pode ouvir, você pode provar algo e manifestar, inclusive com palavras.
E Deus tem me falado então, se nós somos chamados a edificar um testemunho perfeito, e nós somos testemunhas de algo perfeito, o Senhor tem me falado a respeito do poder da palavra. E eu estou autorizada a dizer, não sabia quando escrevi a palavra, quando eu mostrei para o apóstolo, ele me contou, que nas 2 primeiras quintas-feiras de fevereiro, nós vamos ter 2 palavras especiais a respeito do poder da palavra. Né, o livro do Lucas Marques fala, isso aí, ó, o Daniel preparou porque ele viu, estava junto na hora, o poder da palavra. Falar nunca é um ato inocente. É o livro do Lucas Marques que a gente tem na livraria para vender. Gente, é um livro tão poderoso, tão acessível, tem na livraria. E as 2 primeiras quintas-feiras de fevereiro, nós teremos cultos especiais sobre isso. E eu já tinha escrito a palavra quando fiquei sabendo disso. Eu fiquei tão feliz, tão grata ao Senhor, porque desde que o ano virou, Deus tem me falado a respeito do poder da palavra. Esse ano, debaixo dessa palavra, edificando um testemunho perfeito, seremos cobrados de todas as nossas palavras, confrontados na generosidade e cobrados de todas as nossas palavras. E o Senhor gerou um peso, um temor diante desse tema, dessa palavra profética sobre edificar, sobre esse comissionamento, né, edificar um testemunho perfeito. Desde quando virou, nós sabíamos o tema ano passado, mas o Senhor gerou algo diferente dentro de mim, como se fosse um peso, mas não algo ruim, mas um temor diante dessa palavra, muito intenso. E eu virei um ano, sabe assim, com um bolo, né? Mas não é aquele bolo que a gente sentiu anos atrás, não, as mulheres sabem. Mas um bolo, como se fosse algo dentro de mim. E sabe quando você fica assim, se revirando por dentro? E o incômodo, e eu orando. E vou dizer para vocês, abrindo meu coração, que não tem sido fácil. Eu passei dias muito quietas. Meus familiares falavam assim, você está com problemas, você está triste, você está quieta? Não, está tudo bem, não tem como explicar. Eu comecei o ano muito quieta. Os primeiros anos eu fiquei muito calada, onde eu estava lá no Espírito Santo. Muito calada. Mas com algo se revirando dentro de mim, gente. E uma desconstrução tão profunda. E o Espírito Santo me revelando e mostrando tantas imperfeições ou pontos profundos que ainda não manifestam Cristo na minha vida. E sabe, uma faxina ainda profunda e um revelar, uma coisa assim dentro de mim. Eu quieto, o Espírito Santo mostrando, falando. Eu falei, meu Deus, eu ainda sou assim, eu ainda falo assim, ainda penso assim. Eu ainda sinto, como que é isso? E eu ali com o Espírito Santo esse tempo todo. E vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Por que vai ser assim mesmo? Porque se trata de um testemunho perfeito. Não é legalismo, não é perfeição humana. A palavra que eu quero falar é outra, é perfeccionismo. Não é perfeccionismo, não é aparência, algo externo para mostrar que está tudo bem, hipocrisia. Não se trata disso, mas se trata de se esvaziar de maneira tão profunda para que o perfeito seja visto em nós. Se esvaziar de maneira tão profunda para que o perfeito seja visto em nós. E nesses dias eu estou passando por um processo de esvaziamento profundo de tanto eu, que o Espírito Santo ele está revelando e mostrando que há na minha vida. Se há um marco nessa casa, se há algo que é um marco nessa casa, é pregarmos com as nossas próprias vidas, não é? É um marco nessa casa. Ministrarmos e pregarmos com nossas próprias vidas. Mas isso o Espírito Santo me dizia hoje, será muito mais intenso nesse ano. Um ano de testemunho perfeito. E não pense que isso se trata disso aqui, ó, de púlpito. Nós não seremos cobrados só das palavras que nós pregamos. Não é isso. Tudo que nós falamos, falar nunca é alto inocente. Tudo que nós falamos, nós somos responsáveis pelas nossas palavras. E o Espírito Santo está falando hoje, e vem me falando nesses dias, que nós seremos cobrados de cada palavra que ministramos. Gente, eu senti um temor, essa é a palavra. A Bíblia diz
que pelas nossas palavras seremos absolvidos, mas pelas nossas palavras seremos condenados. E o versículo da sequência dizendo que nós daremos conta de cada uma delas. O Senhor vai colocar em nós um peso no sentido de um entendimento muito mais profundo do poder que há na palavra. Porque nós somos chamados de testemunhas, vou falar sobre isso. Com a nossa própria vida, mas também com o nosso falar. E o Senhor não vai permitir que nós falemos algo que não seja uma verdade. Nós seremos testemunhas da verdade. Nós seremos testemunhas de verdade, na verdade que é Cristo. E o Senhor vai criar situações, ambientes, para que nós sejamos confrontados em todas as nossas palavras. O Senhor vai requerer de nós, eu falo isso com muito temor, viu? O Senhor vai requerer de nós testemunho de tudo que falarmos. E isso não se trata somente de púlpito. E nós vamos pensar duas vezes antes de falar de alguém, de apontar alguém, de criticar alguém, porque vai vir um peso e um temor tão grande sobre nós quanto a palavra, e nós saberemos que nela, por elas, através delas, daquilo que eu falo, eu serei confrontada, em tudo que eu disser, que isso vai trazer um peso para a minha vida, um peso para abrir os meus lábios, como criticar a atitude de alguém, como fazer uma fofoca, como usar a boca para falar algo que não tem certeza, que não sabe se é verdade, quando você tem um entendimento do que é a palavra. E o Senhor vai nos fazer mais habilidosos, mais sábios para liberar palavras, para conversar, para se pronunciar. Seremos aprofundados nesse entendimento, nesse tempo. Sabe aquele versículo que a gente sempre fala? De ser uma carta viva? É exatamente isso. A nossa vida precisa ser lida com uma verdade transparente em Deus. Isso é um testemunho perfeito. Uma verdade transparente em Deus. Nós seremos convidados, vou falar uma palavra doce, convidados pelo Espírito Santo a testemunharmos de todas as nossas palavras. Você não disse isso? Ele mesmo vai se encarregar de preparar situações e ambientes para isso. Ele vai colocar um temor naquilo que a gente fala. Porque se é um testemunho perfeito, ele vai colocar um temor nisso aqui, ó. Porque se é um testemunho perfeito, não se trata de legalismo, não se trata de acusação, não é nada disso. Não se trata de se sentir inapto por uma situação ou outra que independe de nós mesmos. Se trata apenas de ser uma verdade. E o Espírito Santo me dizia hoje que nós somos chamados a sermos testemunhas da verdade. Vai em Atos, volta um pouquinho, 13:31, diz assim: e durante muitos dias, falando de Jesus, ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galileia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Quem experimentou de Cristo e teve uma experiência real com Ele, com Cristo ressuscitado, se torna uma testemunha diante do povo. Nós somos essas pessoas que tivemos uma experiência real com Cristo. E nós somos chamados a sermos testemunha diante do povo. Por isso, eu vou soltar mais uma palavra. Esse ano será forte em evangelismo. Será um ano forte, 2021, um ano forte em evangelismo. Confrontados na generosidade, convidados pelo Espírito, vou falar bonitinho, a testemunharmos de tudo que falarmos. E terceiro ponto, será um ano forte de evangelismo. Porque se nós manifestamos um testemunho perfeito, isso deverá impactar as pessoas. Não tem jeito, não é? Isso é um atrativo e inspirador. Quando nós manifestamos uma verdade, a verdade é irresistível. O Alan deu testemunho aqui, essa parte eu assisti, do dinheiro que ele devolveu para a viúva que nem sabia que o falecido marido tinha pago um tratamento do qual não tinha usufruído. E isso deixa as pessoas atônitas.
Entende? Ser uma verdade, testemunhar de uma verdade, sem meias palavras e meias verdades. Isso vai começar a dar testemunho do Cristo vivo que nós carregamos. E isso vai se tornar o quê? Algo inspirador. E isso vai atrair pessoas. E esse testemunho vai fazer com que as pessoas aceitem a Cristo e queiram experimentar daquilo que a gente experimentou. E queiram viver daquilo que a gente vive. Eu estou aconselhando uma pessoa, não está aqui, ó, nova na igreja, está chegando. No final do ano passado. E ela ontem falando comigo, falou assim, e aí tem a pessoa tal, e aí tem a pessoa tal, a pessoa tal, e tem a pessoa tal. E ela está marcando 4 pessoas que não são da igreja, que não são daqui, 2 de familiares e 2 de amigos para conversar comigo nos próximos dias. Porque ela está dando testemunho. Minha vida era assim e agora está assim. Eu era assim e estou me transformando. E as pessoas estão vendo isso. Está sendo uma carta viva. Como que é isso? Ser assim, ser assado tão rápido. E ela está testemunhando. E está trazendo as pessoas. Ah, fala também com fulano. Fala também com ciclano. Deus me usa, então tem misericórdia. Porque vai gerando uma expectativa. Mas é isso. Se nós manifestarmos, sermos testemunhas de uma verdade, isso vai produzir vidas convertidas a Cristo. O Senhor vai nos impulsionar a nos posicionarmos como testemunhas. Já participaram de um processo? Eu vou processar uma empresa que eu trabalhei, por exemplo. Eu preciso de uma testemunha. Eliana, você trabalhou comigo, você viu lá o que fizeram comigo, era ilegal e tal. Você pode lá testemunhar no processo? Posso. Eu coloco você como testemunha no processo, o juiz te cita, você vai lá e conta com as suas palavras diante do juiz tudo o que você viu. Ela foi uma testemunha no processo. O Senhor me falava hoje com clareza que nesse ano Ele vai nos impulsionar a nos posicionarmos como testemunhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, depois eu vou continuar falando desse testemunho do que Deus nos transformou e tem feito na nossa vida. Mas o Senhor me falava hoje que Ele vai nos levar mesmo a testemunhar verdade que conhecemos e presenciamos a favor de pessoas. Eu não estou falando só de justiça e de processo, como dei de exemplos. Mas creio que deveremos nos expor a favor do outro, a favor das pessoas. O Senhor vai nos impulsionar a isso. Quantos de nós muitas vezes sabe da verdade, vê alguém sendo justiçado e fala, não, eu não vou falar nada. Não, eu não vou me expor. Eu não vou me envolver. Não é assim? Quantas vezes o Senhor vai nos confrontar nisso? Vou falar uma palavra mais bonita, nos impulsionar a nos posicionarmos. Se eu conheço a verdade, se eu vi uma verdade, se eu tenho uma verdade, quantas pessoas morrem? Quantas pessoas passam uma vida de morte, de tristeza, porque não teve ninguém que se levantasse para falar a verdade? Quantas pessoas presas justamente por falso testemunho, por mentiras e por enganos? O Senhor vai nos levar a nos posicionarmos dessa maneira. João 15, 13. Jesus disse assim, olha o que Jesus diz em João 15, 13. Eu vou resumir. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Não existe maior amor do que esse, do que alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Maior amor do que este não se trata de dar dinheiro somente, de estar junto, de comer junto, de passear junto. Maior amor se trata de dar a vida pelos seus amigos, porque foi isso que Ele fez. Ele amou de tal maneira que Ele deu a vida do seu filho. Dar a vida fala de se dar muitas vezes sua reputação. Como que Ele deu a vida? Permitiu ser injustiçado, caluniado, cuspido, rejeitado. Muitas vezes para eu defender alguém, eu vou causar um mal-estar com muita gente. Vão me criticar, vão deixar de ser meu amigo, mas o apóstolo Hélio é um exemplo nisso. Ele fala assim, por uma verdade eu perco tudo. Se para defender uma pessoa que está na verdade, perder ele uma vez, ele fala sempre, perder a igreja inteira, perca a igreja inteira. Se eu tiver que defender por uma verdade. Por uma verdade. Como nós nos eximimos da verdade para não nos comprometermos.
Nós estamos comprometidos com a verdade. Repita assim comigo: eu estou comprometido com a verdade. Nós não somos chamados a testemunharmos daquilo que não é verdade, mas daquilo que é verdade. O Senhor vai nos levar a nos expor a favor do outro, a nos expor, passar carão mesmo, ser criticado mesmo, mas a favor de uma verdade. Quando não damos testemunho, alguém pode morrer. Alguém pode morrer. Não é só morte física, mas em várias áreas da sua vida. Alguém pode morrer em tantas áreas. Quantas pessoas vivem debaixo de mentira e não é que ela é uma mentira, mas lhe contaram uma mentira. Pessoas que passam a vida sem saber quem foi o pai, quem foi a mãe, que acha que é uma coisa e é outra. E tem alguém que sabe a verdade, mas eu não vou falar. Muda a história da vida de alguém por completo, porque não fala a verdade, porque não quer se comprometer e não quer se envolver. Nós somos outro tipo, Deus está nos levando a outro tipo de posicionamento. Ele vai nos impulsionar a termos coragem, ousadia. Se preciso for, eu morro por uma verdade. Eu me entrego por uma verdade. Eu ouço algo a respeito de alguém. Estão falando da Tabata, e eu conheço a Tabata, mas quem está falando da Tabata me interessa. É alguém que tem portas, né, para abrir, alguém que tem recursos. Aí eu fico na minha, eu dou um sorrisinho. Eu não falei nada, né, não participei, mas eu fiquei na minha, né, para não... Não, eu conheço a Tabata. Por causa disso, talvez, alguém vai ficar meio... Mas eu conheço a Tabata. Não, não é verdade, eu sei quem ela é. Eu sei do caráter dela. Isso não é verdade. Isso é ser testemunha também da verdade. O Senhor vai nos confrontar e nos impulsionar a isso. Isso vai querer muitas vezes se expor, reputação, bom nome, se permitir ir para a cruz, ser criticado, caluniado, cuspido a favor de alguém. Porque não tem amor maior do que este: dar a própria vida por um amigo. Mas como eu havia dizendo, quando eu estava dizendo, não podemos deixar de testemunhar. E o Espírito Santo me dizia antes, de como um testemunho, né? Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas a gente sabe do testemunho, né? Como mudou a história. O testemunho que Ruth deu, e quando eles falaram para Boaz quem ela era, e toda a história ali, a remissão, tudo que aconteceu aí por causa de um bom testemunho. Deus me falava hoje sobre isso, me fazia lembrar. Muitas vezes a gente se exime de dar bons testemunhos. Sabe, uma vez eu lembrei que uma pessoa chegou a mim, num processo de divórcio, o marido tinha saído de casa, não era da igreja. Nesse processo, a esposa dessa mulher se converteu. E eu cuidando dela, eu falei assim: fala para ele que eu quero conversar com ele. Nunca tinha visto na vida. Nem era cristão, nem era convertido. E esse cara topou, quando o Espírito Santo está no negócio, né? E foi na minha casa no domingo à tarde, sentou no meu sofá, do lado dela, e falou assim, com muita educação, falou assim: pastora, com todo respeito, mas essa mulher era assim, essa mulher é assada, essa mulher... E era tudo verdade, ela era a mesma. E eu falei assim: deixa eu falar uma coisa para você. Essa foi quem você conviveu, deixa eu te falar em quem ela está sendo se transformando. Ela está sendo a pessoa assim, ela está sendo sim, ela está arrependida disso, e isso. E eu estou te pedindo para dar uma oportunidade a você e a ela, ao seu casamento, à sua família. Pelo testemunho que eu estou dando a ela, você vai ter que confiar na minha palavra. Eu não vou expor, mas esse casal é uma bênção aqui na igreja. Veio para o culto à noite, já aceitou Jesus, enfim, já tiveram mais filhos. São uma bênção, servem tudo quanto é área aqui da igreja, estão envolvidos, é uma bênção aqui na casa. Mas eu sentei diante daquele cara que eu nunca tinha visto na vida e falei: deixa eu te falar quem ela é agora. Como que um testemunho, né, de alguém que fala a verdade pode transformar a história de alguém? Que testemunho nós damos da vida das pessoas que nós caminhamos? Que testemunho nós damos da fé? Que testemunho nós damos da igreja que nós vivemos, das pessoas que ministram nossas vidas? Que testemunho nós damos com a nossa boca? O Senhor vai nos confrontar muito nisso. Muito nisso. Hoje o apóstolo Hélio, depois que leu aqui a palavra, ele falou assim: e eu vou fazer isso.
ele já tinha dito. Eu estou preparando uma carta, já até falei para o Léo, e vou escrever uma carta testemunhando para o reitor da universidade, que o Léo está nos Estados Unidos, sobre quem é o Léo. Olha que coisa linda. O caráter da pessoa, né? Falou, você não tem uma pessoa comum aí. Estou te dizendo, né? O reitor lá talvez nem saiba quem é o apóstolo Hélio, mas vai chegar uma carta de alguém. Tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer esse reitor ler essa carta, testemunhando de quem ele é. Que testemunho nós damos? O quanto nós nos expomos a testemunhar de alguém? O nosso testemunho gera esperança. Quantas pessoas nunca tiveram ninguém por elas que falasse assim, peraí, não é assim. Ah, mas fulano, você não sabe. Não, peraí, você pode ter visto, acontecido isso, mas não é. É assim, assim, assim. Um testemunho a respeito da vida de alguém, que pode mudar o curso da história de alguém. O Senhor vai nos impulsionar a isso. A gente é muito de nos se envolver, não é? A gente é muito de nos se envolver, de nos se comprometer. E nós não poderemos deixar de testemunhar do que Deus está fazendo nas nossas vidas, do que Ele já fez e da transformação que Ele tem feito de dentro para fora, falando e frutificando da vida dEle em nós. Porque se tem alguma coisa que testemunha, são os frutos. Frutos que testemunham da vida de Cristo, que transformou a nossa vida. E Ele mesmo nos comissionou, não vou ler o versículo, mas está, ide e deem frutos, está em João, frutos que permaneçam. Eu amo esse versículo. Vai e deem frutos, ide e deem frutos, frutos que permaneçam. Nós vamos falar e frutificar de algo perfeito, de algo verdadeiro, que testemunha que Cristo é vivo e real na nossa vida, e que Ele quer ser vivo e real na vida do outro. Mas Ele fala para a gente dar frutos que permaneçam. Tem fruto que estraga, tem fruto que apodrece, mas Ele fala de fruto que permaneça. O que é um fruto que permanece? E o Espírito Santo me falava assim, frutos a partir da verdade. O que não permanece é a incoerência e a mentira. Que é coisa para não permanecer é incoerência. Você fala uma coisa e faz outra, né? Não vou nem falar aqui para pais sobre filhos, sobre falar uma coisa e viver outra. A incoerência é algo que não permanece, que não prevalece, que não se estabelece. A mentira, na roça a gente falava que tem perna curta. Já ouviram isso? A mentira tem perna curta, mas a verdade é real e eterna. Frutos que permaneçam, frutos a partir da verdade de Cristo em nós. Isso é fruto que permaneça. E não tem mentira. Não, a verdade, não se pode desconstruir uma verdade para sempre. Mas desconstruir uma verdade, sim. Quantas mentiras e manipulações escondem uma verdade? Mas não pode para sempre. Não pode para sempre. A verdade sempre é revelada. Incoerência e mentira não se estabelece. São frutos que apodrecem. Frutos que não têm uma base em Cristo. Um dia se revela. Um dia se revela no que está fundamentado. E a partir de que natureza sendo manifesto. Um dia você serve aqui com cara de feliz, com cara de alegria. Um dia você não aguenta. Um dia alguém pisa no seu pé e você coloca que estava para fora. Era só para você mesmo. Era só porque você tem um problema com rejeição e queria fazer algo para ser aceito. Não era a partir de uma verdade. Um dia, como diz o apóstolo Hélio, um dia boia, né? Um dia boia. Frutos que permanecem. São frutos a partir de uma verdade. A verdade é real e eterna. Deus sempre cria caminhos e situações para que a mentira seja desmascarada e a verdade revelada.
Mas falam tantas coisas de mim, eu sofro calúnias, mentira, minha família. Falam isso e isso da igreja do sonho de Deus. Deus sempre cria situações e ambientes para que a mentira seja desmascarada e a verdade revelada. É um ano da verdade ser revelada, porque o testemunho é perfeito. Os frutos permanecem porque são a partir de uma verdade. Então a verdade vai ser revelada e a mentira desmascarada. E o Espírito Santo me dizia que quem está debaixo de mentira, como vítima mesmo, vivendo, tomando decisões debaixo de mentiras, como a gente vê isso aconselhando, se encontrará com a verdade. Quantos pais que não sabem do comportamento verdadeiro de seus filhos se encontrarão com a verdade? É melhor saber a verdade que ter a oportunidade de educar e corrigir. Quantas pessoas que tomam decisões baseadas em informações que acham que são verdades, porque veio de uma pessoa que acha que é fiel, e é tudo mentira, e toma decisões erradas, caminhos errados, baseado em quê? Em manipulações e mentira. Você não casa com fulano, olha como ele é bom. Até que você casa e descobre que a pessoa que falou não achava ele nada, ele é bom, né? Para a mãe o filho sempre é bom, e não é bom. Muitas pessoas, vida dupla, tudo isso vai ser desmascarado para que a verdade seja revelada. Ninguém vai viver embaixo de um jugo de mentira. Às vezes não é fácil encontrar com a verdade, mas eu estou dizendo que ninguém vai viver debaixo de um jugo de mentira. Ninguém vai viver debaixo de um jugo de mentira. E eu estou dando exemplos a níveis pessoais, mas isso se dará a nível de nação. A mentira será denunciada em 2021 e a verdade revelada. O Espírito Santo me dizia hoje, essa palavra, testemunho perfeito, vai produzir isso na nossa nação. Vocês podem crer nisso? Na nossa nação, essa palavra produz isso na nossa nação. A mentira vai ser denunciada e a verdade revelada, porque Ele preza pela sua palavra, e a palavra diz que o testemunho é perfeito. Vai ser duro encontrar algumas mentiras. E infelizmente, com muito temor e com muita tristeza, mas preciso dizer que debaixo dessa palavra ele sempre começa o julgar pela casa dele. Esse é o caráter dele. Ele não vai julgar o sistema sem julgar. Infelizmente, virão à tona escândalos da própria igreja. Infelizmente, porque é ano de testemunho perfeito. E aquilo que não está fundamentado na verdade, o que não está sendo edificado a partir de Cristo, será exposto. Porque é um ano de edificar testemunho perfeito. O que não está sendo edificado a partir de Cristo, será exposto. E eu falo com muito temor, mas Deus zela pela sua palavra. É ano de testemunho perfeito, de edificar um testemunho perfeito. E esse testemunho perfeito, então, diz Atos 1:8, não preciso abrir, vocês conhecem, vocês sabem recitar o versículo, diz: sereis minhas testemunhas. E ele fala em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Serei minhas testemunhas, eles falam para os discípulos. Em todos os lugares, ele fala da Judeia, fala para os judeus, para os gentios, com outras palavras, em Jerusalém e os confins da terra. No culto da virada do semestre, dia de 31/7/2020 passado, a profeta Camila cá pregou, no dia 31. E o Espírito Santo me fez lembrar de uma frase que ela soltou. Ela disse assim: contem os meus sonhos. E Deus dizia para a nossa igreja: contem os meus sonhos. Que você estava inaugurando um tempo da gente contar numa amplitude maior o que o Senhor tem edificado nessa casa. O que o Senhor tem produzido, o que o Senhor tem ensinado e que nós temos vivido neste lugar. O sonho de Deus para a sua igreja. E ela dizia: contem os meus sonhos. E eu tenho convicção que isso se
amplificará. E eu vou falar sobre isso agora. No ano de 2021. Via internet pela TV Rica, transmissões dos cultos, a TV que está no ar, pela Efatá Online. Através dessas ferramentas, o testemunho que o Senhor tem edificado nessa casa chegará aos confins da terra. Não é descasado. Ano do testemunho perfeito, lançamento da TV Rica. Não é descasado. Ano do testemunho perfeito e uma amplitude maior que o Senhor fará com a Efatá Online. É tempo de um testemunho, sermos testemunhas até os confins da terra. E o Senhor está usando essas ferramentas para que nós possamos contar o seu sonho. O sonho dele sobre paternidade, sobre os 5 ministérios, sobre o profético, sobre família, sobre adolescentes, sobre crianças, sobre jovens, sobre governo, sobre política. O sonho dele para a sua igreja. Contem os meus sonhos. Sede minhas testemunhas até os confins da terra. E o Senhor nos preparou para esse tempo. E o apóstolo Hélio é tão sério com isso, que vocês sabem disso. Muitas vezes você fala nesse púlpito que por 7 anos de sonho de Deus, os primeiros 7, nós não saímos para pregar. As pessoas vinham, pastores vinham pedir para serem cuidados, para que o apóstolo Hélio fosse paternidade sobre a vida deles. Ele falava que não é tempo, porque o Senhor me disse, ele sempre disse isso. Eu ouvi isso por 7 anos, porque eu já estava nessa casa. Por 7 primeiros anos do sonho de Deus, eu ouvi o apóstolo Hélio dizer inúmeras vezes: o Senhor não vai nos liberar até que nós edifiquemos um testemunho. Para que não sejam só palavras, para que nós possamos ensinar, pregar e falar daquilo que nós temos vivido nesta casa. Primeiro nós vamos edificar um testemunho, depois nós vamos sair a ministrar. E no 8º ano, Deus falou que era tempo e que nós poderíamos começar. Neste ano de 2021, o Senhor vai ampliar isso nas nossas vidas. E até os confins da terra contaremos os sonhos de Deus. Quantos creem nisso? Até os confins da terra contaremos os sonhos de Deus. E hoje eu estava lendo sobre as viagens apostólicas de Paulo. E sempre de 2 em 2, quando ia em 4 eles se dividiam no caminho, 2 iam para o lado, 2 iam para o outro, enfim. E Atos 15, abre comigo Atos 15, eu vou ler 3 versículos, quero que você leia junto comigo, 25 ao 27. Ai, achei tão lindo isso hoje, quando eu li. Mas eu acho tudo lindo. Pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para que confirmarem com suas palavras o que vos estamos escrevendo. Gente, eu vou contextualizar, coisa linda. Fizeram uma reunião entre eles e chegaram no consenso que com Barnabé e Paulo, que eram os apóstolos que viajavam, eles iam mandar outros. E aí eles foram ver que outros, quem iria? Aí versículo 26, Paulo e Barnabé eram como se fossem os líderes que já viajavam. No versículo 26 eles falam os critérios. Quem que eles iam enviar junto com Barnabé e Paulo nas viagens apostólicas? Homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque estamos enviando Judas e Silas. Por que Judas e Silas? Para confirmarem com suas palavras o que estamos escrevendo. Eles testemunhavam, eles falavam através de cartas, que chegavam primeiro e depois ia. E eles precisavam de pessoas, homens, que estavam colocando as suas vidas em risco pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que Paulo escolhe para serem testemunhas do evangelho que ele pregava por cartas. Homens que colocavam suas vidas em risco pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que podiam confirmar o que ele pregava por cartas.
Ide e sede minhas testemunhas até os confins da terra. Quem quer ser testemunha do Cristo vivo até os confins da terra? Homens que têm colocado as suas vidas em risco. Isso aqui fala de tudo. Fala de a gente se apegar à nossa própria vida, os nossos próprios desejos, nossos próprios sonhos, nossas próprias vontades, o dinheiro, tudo que nós estamos falando, esse esvaziamento que o Senhor está nos levando e nos confrontando de dentro para fora, para que um testemunho perfeito seja extraído de nós, manifesta através de nós. Fala de tudo isso. Homens que têm colocado as suas vidas em risco. O apóstolo, ele fala uma frase há muitos anos que eu acho tremenda. Coragem, ele fala assim: coragem de correr risco com Deus e esperar o próximo passo. Acho lindo isso que o apóstolo, ele fala. Não tem risco com Deus, né? Mas você não sabe o que está por vir e você tem coragem de correr risco com Ele e esperar o próximo passo. Eu não vou fazer do meu jeito, eu não vou dar a minha solução. Eu vou ficar aqui esperando o comando da voz de Deus para o próximo passo. Homens que têm entregue suas vidas ao risco pelo nome do Senhor Jesus. A verdade é que a gente não se arrisca por ninguém. A gente não arrisca um bem, a gente não arrisca uma palavra, um testemunho. Nada a gente arrisca do que é nosso. Por nada e nem por ninguém. Ao menos que tenha muita vantagem para mim lá na frente, eu corro um risco. Numa bolsa de valores, se eu tiver um dinheiro, até corro risco, porque sou eu que vou me beneficiar. Mas por alguém, por um propósito, pela obra de Deus, a verdade é que nós temos pouca disposição de correr risco. Sede minhas testemunhas. Fala assim comigo: eu sou testemunha da verdade até os confins da terra. Homens dispostos a correr risco pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escolheu teólogo para enviar, letrado. Eu não estou desfazendo disso, é importante conhecer, mas esse não foi o critério. Homens dispostos a correr risco pelo nome do Senhor Jesus. Paulo era tão sério nos envios, que eu não vou ler para a gente ganhar tempo, estamos acabando. Era tão sério nos envios, que diz a palavra que ele e Barnabé, que eram companheiros de viagem, eles tiveram um desentendimento tão grande. A Bíblia diz assim, ó: desentendimento exacerbado, ao ponto deles se separarem. Eles estavam indo junto numa viagem, eles se desentenderam tanto que eles tiveram cada um ir para um lado. Olha bem, Paulo e Barnabé. Qual foi esse desentendimento? Barnabé queria levar um homem chamado Marcos, e Paulo falou: eu não vou com Marcos. E Barnabé falou assim: eu quero levar. A briga era essa. Paulo foi tão firme em não levar Marcos, que eles tiveram que se separar. Paulo foi com Silas e Barnabé com Marcos. Eles não chegaram ao consenso. Por que Paulo não queria Marcos? A palavra diz que numa outra missão, Marcos tinha deixado Paulo sozinho na metade do caminho e voltado para trás. Não tinha ido até o final. E Paulo falou assim: eu não vou levar junto comigo alguém que uma vez já parou no meio do caminho. E foi com Silas e se apartou. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé aqui se separam. Paulo era tão sério nos envios dele, que ele se separou de Barnabé para não levar alguém que tinha produzido um testemunho imperfeito. Ele se apartou de Barnabé. E o Espírito Santo me dizia hoje: testemunho perfeito é completar a missão até o fim. Não tem como manifestar algo perfeito desistindo no caminho. Eu esperei 5 anos para casar, mas no 6º eu não dei conta. Não completou um testemunho perfeito. Completar um testemunho perfeito. Testemunho perfeito é completar a missão até o fim. Paulo fez isso, né? Cumpri a carreira, guardei a fé. Testemunho perfeito é completar a missão até o fim. Missão dada é missão cumprida. Amém. Missão dada, missão cumprida. Ah, mas está me custando, meu calo apertou. Ah, mas ficar em Taubaté está me custando muito. Dá vontade de até voltar para trás da onde eu vim. Na casa do meu pai e da minha mãe, porque eu estou desempregada, porque é isso, porque é aquilo.
testemunho perfeito requer completar a missão até o fim. Não tem como. Quantas pessoas não completam, não formam um testemunho perfeito, porque desistem no caminho, desistem nas adversidades, desistem nos confrontos, desistem porque não querem ser fiéis, porque não querem renunciar a nada, abrir mão de nada, se esvaziar de nada, e desistem no caminho. Testemunho perfeito é completar a missão até o fim. Em Atos, eu li hoje, não vou ler, tem um versículo lindo que cita Davi, e diz assim, que após ter servido sua geração pela vontade de Deus, adormeceu, morreu. Após ter servido sua geração, adormeceu. Isso entrou no meu espírito hoje, até que chegue o tempo do Senhor me recolher. Eu sigo na missão, servindo a minha geração. Até coisa linda ser recolhido por Deus, servindo a minha geração, e poder dizer como Paulo: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Acho que é assim. Coisa tremenda, que louvável, que honra, que plenitude de vida. Encerrar os dias, podendo falar até o último dia da minha vida, eu servi a minha geração. E hoje eu disse isso para Deus: eu quero cumprir a missão até o fim. Algo pleno, perfeito, é algo completo. Eu quero completar tudo aquilo que o Senhor me chamou a fazer. E não quero deixar nada pelas metades daquilo que me cabe cumprir. Eu não vou cumprir o propósito todo, vamos entregar um bastão para outra geração. Mas aquilo que se trata de mim, eu quero completar a missão. Homens e mulheres que Deus escolhe para serem suas testemunhas até os confins da terra, são homens que completam a missão e correm risco com Ele. A religião levanta teólogos, a religião levanta bons pregadores eloquentes, a religião levanta manipulação e teologia da prosperidade. Obrigada. Pode subir mesmo, louvor. A religião. Mas o Senhor envia aos confins da terra, nas suas missões apostólicas e proféticas, pessoas dispostas a correr risco pelo nome do Senhor Jesus. Pessoas, como a palavra disse, que confirmam com suas vidas o Evangelho de Cristo. Isso é um testemunho perfeito. Vamos mandar esses dois, porque esses dois podem confirmar com as suas vidas o Evangelho que eu tenho pregado por cartas. Pessoas que confirmam com suas próprias vidas o Evangelho de Cristo terão suas fronteiras alargadas a partir de 2021. Eu estou soltando mais uma palavra. Pessoas que confirmam com sua própria vida o Evangelho de Cristo terão suas fronteiras alargadas em 2021. E o Espírito Santo me dizia assim: o Efatá online, ele vai na frente, como uma carta desse tempo. Ele é uma carta desse tempo. A TV Rica vai na frente, chega antes, nos confins da terra. É uma carta moderna, é uma carta desse tempo. Mas o Senhor vai nos enviar como testemunha daquilo que tem sido pregado. Tudo isso vai acontecer. E vamos chegar, o sonho de Deus será contado por todas as ferramentas que vai chegar na frente. Mas depois das cartas, o Senhor enviará pessoas que podem testemunhar com suas próprias vidas aquilo que as pessoas têm visto via internet, via aula, via pregação. Quantos creem nisso? As pessoas vão mandar chamar: vem então aqui. Se isso aí é uma verdade, vem cá que eu quero ver. Vem me contar pessoalmente, vem nos ensinar. Nós queremos ver pessoalmente, queremos ser ensinados, treinados e ativados. Assim será, de forma intensa, a partir de 2021. Por que causa? O Espírito Santo nos pergunta.
colocamos a nossa vida em risco. Eu não vejo risco nenhum em entregar tudo por completo ao Senhor, dias, esperar o próximo passo, se esvaziar, enfim. Não vejo risco nenhum disso, mas se podemos chamar de risco por didática, por que causa você tem se arriscado? A gente se arrisca tanto no pecado, a gente se arrisca tanto por coisas pequenas. Por que causa você tem se arriscado? Deus quer e Deus vai acabar com as fronteiras ou limites da sua vida. Em 2021, é a última palavra que eu solto. Deus vai encerrar com as fronteiras das pessoas que testemunham o Evangelho de Cristo com sua própria vida. E sobre o sonho de Deus, eu declaro: acabam-se as fronteiras. Eu escrevi: as fronteiras do sonho de Deus serão alargadas. O Espírito Santo falou: não haverão mais fronteiras para que nós contemos o sonho de Deus. Não haverão mais fronteiras. O sonho de Deus será contado sem fronteiras e sem limite, porque um testemunho perfeito tem sido edificado nessa casa, ano após ano. E os confins da terra, e os confins da terra, e as cartas vão na frente e nós vamos atrás, testemunhando com a nossa vida que Cristo é verdade. E eu falo para a sua vida: manifeste um testemunho perfeito e rompa com as fronteiras na sua vida. Manifeste um testemunho perfeito. O Senhor vai acabar com as fronteiras e com os limites da sua vida. Pessoas que manifestam algo perfeito a partir de Cristo terão suas fronteiras completamente alargadas. Como Paulo Ricardo, profeta, profetizou: ano dos chamados. Como nós declaramos essa casa, seremos posicionados em lugares de governo pela graça do Senhor. Pessoas que em qualquer lugar que forem posicionados manifestam algo perfeito a partir de Cristo, estão tendo as suas fronteiras alargadas. Os limites estão sendo rompidos para algo perfeito em Cristo. Em 2021, o perfeito será visto em você.